Aquele dia começou de forma surpreendentemente tranquila, mas, como de costume, a calmaria não durou muito. Bastou um motivo qualquer para que alguém encontrasse algo para reclamar. Leila, como sempre, acabou envolvida em problemas. No entanto, desta vez ela não havia feito nada que justificasse a bofetada que recebeu. Foi tão inesperada e dolorosa que a fez cair no chão, sem sequer entender o que fizera de errado. Essa é Leila, a filha adotiva do conde. A única, dentro daquela casa, que nunca teve uma vida doce desde o primeiro dia em que cruzou aqueles portões. E diante dela está Louise, a verdadeira joia da família, a quem tudo gira em torno. É justamente por causa de Louise que a vida de Leila se tornou uma provação sem fim. Ao lado da herdeira sempre firme está Edward, seu noivo. Não é diferente dela. Gosta de vê-la tratar as pessoas daquela maneira, e às vezes até a incentiva. A condessa, mãe adotiva de Leila, raramente a acusa diretamente em público. Mas quando o faz, todos ao redor se afastam para não acabar envolvidos na tempestade. Já o conde, seu pai adotivo, nunca perde a chance de lembrá-la de que, desde que chegou àquela casa ainda criança, seus malditos cabelos e olhos vermelhos só trouxeram desgraça para a família. Segundo ele, se não fosse pelo pedido da família real, jamais teriam aceitado abrigá-la, nem mesmo em troca de ouro. De vez em quando, deixavam escapar frases cruéis como: se ao menos fosse bonita, poderíamos oferecê-la ao rei Henrique como esposa e ainda receber uma boa recompensa. Era exatamente sobre isso que conversavam agora. Louise chegou a perguntar se não seria melhor mandarem Leila ao palácio real. Mas a condessa riu com desdém e respondeu: não faça-me rir. Jamais enviaríamos nossa preciosa filha para aquele rei, com quem qualquer mulher seria infeliz. Nem pense em olhar na direção dele. O povo o despreza por seus fracassos, e há até quem diga que não viverá por muito tempo. Você, minha filha, é o orgulho desta casa. Casará apenas com um homem digno e respeitado. Após esse diálogo, todos pareciam já ter esquecido de Leila. Mas Louise fez questão de se despedir ao seu próprio modo. Derramou chá sobre sua cabeça e comentou com um sorriso cruel: não se preocupe. Mesmo depois do meu casamento, vou permitir que você continue trabalhando como criada aqui em casa. Edward, claro, completou. E sempre haverá algo para você fazer. Não pense que terá chance de subir de status. Nós mesmos cuidaremos disso. E ainda veio o conselho final. Trabalhar duro para ele seria suficiente para dar sentido à sua vida. Até as criadas riam dela pelas costas, mesmo sem que Leila jamais tivesse lhes feito mal. Pelo contrário, sempre tentava não sobrecarregá-las. Fazia muito sozinha, e ainda assim a chamavam de cópia da traidora. A chamada Donzela Escarlate, por quem todo o país deveria se envergonhar. Finalmente o dia chegou ao fim. Leila pôde se deitar em sua cama, mas nem nesses momentos conseguia relaxar, pois sabia que o amanhã não seria diferente. Talvez fosse até pior. Não tinha mais forças nem vontade de lutar, já que, para todos naquela casa, parecia ser um dever arruinar sua vida e impedir que encontrasse a liberdade. A lenda da Donzela Escarlate ecoava em sua mente. Era uma história antiga, conhecida até pelas crianças do reino de White Franks. No passado, White Franks guerreou contra o reino de Dios, governado por dragões. A arma decisiva dos brancos foi uma jovem com poderes milagrosos de cura. Mas no fim, ela traiu sua pátria e se uniu aos dragões. Nunca foi perdoada. Durante gerações, sua história foi contada como exemplo de vergonha e traição. Desde então, cabelos vermelhos eram vistos como sinal de deslealdade. E Leila, órfã de origem desconhecida, foi a única a nascer com essa marca. Acolhida à força na família do conde, sem direito a estudo ou educação, encontrou refúgio apenas nos livros de seu quarto. Era seu pequeno e abafado mundo. Se pudesse romper aquelas correntes e voar, faria o impossível para conquistar sua liberdade. Mas, por enquanto, tudo não passava de sonhos. Sonhos que só podia ver de vez em quando ao fechar os olhos. Depois disso, um pequeno gole de esperança surge dentro dela. Talvez um dia tudo fique bem. Leila nem mesmo deixa as janelas do quarto abertas, por precaução, como se isso fosse impedir uma fuga. Afinal, há tantos guardas na propriedade que, mesmo se as janelas estivessem escancaradas, dificilmente conseguiria escapar. Em toda a sua vida, nunca conheceu o que é ser amada. Nunca sentiu que alguém pudesse defendê-la, que não estivesse sozinha, que houvesse um lugar para felicidade ou liberdade em sua existência. Não havia cometido crime algum, mas por causa da cor de seus cabelos estava condenada a sofrer até o fim de seus dias. Como se fosse uma verdadeira traidora.
Mais uma noite em claro. Uma noite sufocada por pensamentos obsessivos de que tudo sempre seria assim, de que nada mudaria. Relaxar era impossível. Dormir, ainda mais. E quando percebeu, já era dia novamente. As pessoas costumam se alegrar com a chegada de um novo amanhecer, fazem planos, têm expectativas. Leila, porém, só reunia forças para suportar o que a aguardava. Enquanto levava a comida à mesa, o conde lia as últimas notícias. Soldados haviam sido massacrados na fronteira de Draz. Haviam enfrentado dragões do reino de Dolias. Nenhum sobreviveu. A notícia destruiu o humor de todos logo cedo. Apenas Leila não se importou. Já tinha problemas suficientes. De certo modo, até se sentiu aliviada. Estavam distraídos, falando de política e guerra, e por alguns instantes se esqueceram dela. Talvez conseguisse, assim, meia hora de paz. Mas a trégua não durou. O conde bateu com força na mesa, exigindo que o rei cuidasse melhor da diplomacia e desse fim definitivo aos dragões. Edward, zombeteiro, disse que era inútil esperar qualquer coisa de um monarca que só pensava em mulheres e vinho. A condessa murmurava que, por enquanto, os ataques estavam restritos às fronteiras, mas se o inimigo invadisse de fato o reino, a catástrofe seria inevitável. Louise, aborrecida, pediu que mudassem de assunto. Estava prestes a se casar e não queria ouvir conversas que a deixassem nervosa. Algum tempo depois, Leila trouxe sopa fresca para a irmã. Nada parecia errado, mas Louise sempre sabia como encontrar motivo para humilhar. Em vez de pedir outra porção, arremessou o prato contra ela. "Está quente demais", Roy gritou. "Já cansei de repetir isso. Se não tiver mais cuidado, cada vez que errar terá um prato voando na sua direção." Ninguém reagiu. Leila tentou se defender, explicando que havia conferido a temperatura, mas suas palavras apenas aumentaram a fúria da irmã. "Cada vez que olho para você, lembro da donzela Escarlate. Por sua traição, os dragões ainda existem. Se ela tivesse lutado por nós até o fim, já teriam sido exterminados. Agora, vivemos temendo que ataquem a qualquer momento." Os outros familiares se uniram às acusações. Era sempre assim, todos contra ela. E Leila já nem se defendia mais. Apenas esperava que se cansassem. Ainda assim, uma frase a feriu profundamente. "Você nunca deveria ter nascido. Todos seríamos mais felizes sem você." Essas palavras ficaram ecoando dentro de sua mente durante o resto do dia. Pessoas que as pronunciam não fazem ideia da dor que causam. Naquela noite sozinha, Leila ergueu os olhos ao céu. Sua única pergunta era dirigida ao Altíssimo. "Por que me colocou neste mundo em que não sou bem-vinda, nem nunca serei? Desde o nascimento, nunca conheceu nada de bom. Sua vida parecia uma provação interminável." Fechou os olhos por um instante, e naquele mesmo segundo algo mudou. Sentiu-se transportada para um lugar que não parecia um sonho passageiro, mas algo muito mais real. O peso em seu peito se dissipou e uma estranha paz a envolveu. Quando voltou a si, estava sobre o dorso de um imenso dragão cinzento. Mas em vez de medo, o que brotou em seu coração foi deslumbramento. Era a melhor sensação de toda a sua vida. Amava cada detalhe, o que via, onde estava, quem a acompanhava. Depois de algum tempo, o dragão a deixou em um campo coberto de flores. Mas Leila nem notou a paisagem. Sua atenção estava nele. Queria falar, queria agradecer. Mas uma voz interior lhe disse para esperar apenas alguns segundos. Então, um clarão intenso a cegou por um instante. Quando abriu os olhos, o dragão já não estava. No mesmo lugar, diante dela, havia agora um homem desconhecido. Aquele homem a abraçou como se fossem parentes que não se viam há muitos anos e finalmente tivessem se reencontrado. Ele começou a sussurrar algo em seu ouvido, mas Leila não conseguiu entender nenhuma palavra. Ela também tinha inúmeras perguntas para ele, mas não encontrava forças nem para falar. Ainda assim, deixou claro, com um olhar, que queria ao menos uma explicação sobre o que estava acontecendo. Algo nele transmitia segurança. Não parecia um inimigo. Era alguém em quem poderia confiar. Mas mesmo assim, queria saber quem ele era, de onde viera, por que estava ali. O que ela jamais poderia imaginar era que, de repente, ele se aproximaria ainda mais, seguraria sua cintura e, sem pedir permissão, a beijaria como se aquilo fosse um reencontro há muito esperado, algo natural para os dois. Para ele não havia nada de errado. Leila ficou atônita. Por um lado, sentia vergonha. Não o conhecia. Por outro, não queria resistir. Cada toque fazia seu corpo inteiro arder. Em alguns momentos, o calor era tão intenso que chegava a ser incômodo. Mas sua voz... sua voz... era o som mais doce que já ouvira. Tão doce que queria escutá-lo de novo, sempre.
Aos poucos, sem conseguir se conter, Leila começou a corresponder ao toque dele. Entendeu que ele não se oporia. Ao contrário, parecia esperá-la. E se alguém pensasse que aquele era o momento mais inesperado de sua vida, estaria enganado. Pois então ele sussurrou uma frase que a fez estremecer. Você nasceu para me encontrar. Depois disso, ele começou lentamente a retirar o que considerava desnecessário dela. Leila não o deteve. Não insinuou que parasse, mas quando tentou dizer algo, percebeu que sua voz sumira. Era como se não tivesse mais palavras. Onde quer que ele a tocasse, era como sentir o maior prazer do mundo. Como se por um instante, os dois fossem apenas um. E mesmo assim, essa sensação era impossível de descrever. De repente, Leila viu novamente aquele clarão que havia aparecido antes de conhecê-lo. Seu coração se apertou. Talvez ele voltasse a ser um dragão. O homem a acalmou. Não fique triste. Nós nos encontraremos de novo. Ela não teve tempo de reagir. Sentiu-se mal, confusa, e então percebeu que estava voltando para o inferno do qual viera. Abriu os olhos e estava de volta ao seu quarto. Ao seu mundo familiar. Um mundo que não a fazia feliz. Agora a tristeza parecia ainda maior. Não sabia quando voltaria a vê-lo. Sentia até vergonha do que fizera com ele. Em toda a sua vida, jamais havia segurado a mão de um homem, muito menos beijado alguém. Achava que odiava tudo aquilo. Mas agora, mesmo que fosse apenas um sonho, queria encontrá-lo de novo. Por ora, só podia esperar que acontecesse logo. No quarto de Louise, tudo indicava preparativos para um casamento. Os vestidos estavam dispostos de tal forma que seria difícil escolher apenas um de tão luxuosos que pareciam. Ainda que Leila soubesse que a família não tinha dinheiro para nada daquilo. Em segredo, pediam empréstimos a amigos e conhecidos apenas para manter as aparências. Enquanto finalizava detalhes de um dos vestidos, Louise entrou e pediu que preparasse o chá para Edward. Como sempre, Leila não podia recusar. Restava apenas torcer para que, mais tarde, sua irmã não viesse com alguma frase cruel do tipo: pedi para você arrumar seu vestido, não para perder tempo com chá. Mais tarde, quando tudo já estava pronto para o chá, Leila voltou aos seus afazeres. Para sua surpresa, Louise não zombava. Apenas comentou: esses vestidos não são lindos? O olhar dela, porém, mostrava que não pararia por aí. Parecia que ia soltar alguma ofensa, mas não soltou. Pelo contrário, admitiu de repente algo que fez Leila congelar. No começo, você foi escolhida para ser rainha. A escova caiu das mãos de Leila. Ela não podia acreditar no que ouvira. Perguntou de novo só para ter certeza. Louise então contou que o dinheiro para aquele vestido viera do dote que a família real dera para Leila. E sorrindo perguntou: nunca te contei isso antes? Leila não sabia como reagir. E ainda havia mais. A família decidira que ela deveria se casar com um homem conhecido apenas por se divertir com moças, sem nenhum interesse em compromisso sério. O fato de ele, de repente, querer se casar era no mínimo alarmante. E o pior, Leila não tinha escolha. Em pouco tempo, foi preparada para o casamento. Descobriu que um daqueles vestidos luxuosos era, na verdade, para ela. Agora se estava dentro da carruagem. Não havia caminho de volta, só lhe restava uma esperança: que depois do casamento sua vida não se tornasse ainda pior. Porque se isso acontecesse, começaria a pensar em acabar com tudo antes do tempo. A irmã, em tom de brincadeira cruel, chamou-a de Sua Majestade e disse que talvez a levasse ao palácio. É claro, junto com Edward. Ila não conseguia entender por que, dentre todas as pessoas, justamente eles precisavam acompanhá-la. Era humilhante e ninguém ficaria satisfeito com aquilo. O tempo todo estiveram juntos na mesma carruagem e ela se sentia sufocada, como se o ar lhe faltasse em todos os sentidos possíveis. Nada poderia ser pior. Estar ao lado de uma irmã com quem sempre foi inimiga, sendo conduzida a um casamento com o homem que no fundo gostaria de ter desposado. No íntimo, pensava que seria preferível viver sozinha para sempre do que se casar com reis. A viagem não seguia em paz. Ao contrário da noiva, sua irmã parecia radiante, como se fosse ela quem estava prestes a se casar. Fazia questão de demonstrar falsa preocupação, perguntando com voz doce: Ila, você está mesmo se sentindo mal? Antes que ela respondesse, Edward interferiu com naturalidade. Ouvi dizer que as noivas costumam ficar nervosas antes do casamento. Está tudo dentro do normal. Eles fingiam não compreender o verdadeiro problema. E olhando para aqueles rostos satisfeitos, Ila só queria fechar os olhos para não vê-los mais. Como se não bastasse,
o casal começou a se vangloriar do amor que sentiam um pelo outro, insinuando que sua relação era muito melhor do que a de outros, a alfinetada direcionada claramente à irmã. As palavras não eram suficientes para descrever o quão insuportável tudo aquilo parecia. Se tivesse a mínima chance, Ila teria pedido outra carruagem só para seguir sozinha e em paz. Mas o silêncio não durou. A irmã retomou a palavra venenosa. Pelo visto, o gosto do rei Henry é incomum. Deve ter se cansado das mulheres comuns e resolveu experimentar uma ruiva e, sem disfarçar mais nada, completou. Logo você será motivo de riso em todo o país. Mal posso esperar por isso. Edward, como sempre, tentou suavizar a crueldade da esposa. Na verdade, quando alguém sem importância consegue se destacar, isso é motivo de orgulho. Depois, os dois começaram a falar sobre como não viam a hora de realizar um casamento luxuoso, financiado pelo dote que o reino lhes havia concedido. Ila já nem olhava mais para eles. Estar ali era insuportável. Contava os segundos para que a viagem terminasse. Pessoas assim só reforçavam a impressão que Ila sempre tivera, a de que todos no mundo eram iguais à sua família. E se aqueles que tinham tão pouco eram tão desprezíveis, o que esperar de um rei que possuía vastas terras? Provavelmente seria ainda pior. A noite avançava. Já passava da meia-noite e a estrada parecia interminável. Tudo corria sem maiores incidentes, até que de repente o percurso mudou. O caminho se tornara irregular, e logo começou a chover. A estrada de pedras ficou escorregadia, difícil para conduzir a carruagem, ainda mais em transporte público. E isso não era tudo. Talvez conseguissem suportar o mau tempo, mas logo vozes estranhas ecoaram ao redor, trazendo uma inquietação crescente. Edward olhou pela janela preocupado e perguntou ao cocheiro: "O que está acontecendo? Por que paramos?" Ao ver a cena diante de si, Edward não conseguiu acreditar. Cercando a estrada, havia dezenas de homens em trajes sombrios, todos armados com espadas, e o chão já estava manchado de vermelho. Ele desejou poder poupar a noiva daquela visão, mas era impossível. Mais cedo ou mais tarde, ela veria. De repente, um homem que parecia ser o líder ordenou com voz firme que arrancassem o rei da carruagem imediatamente. Um dos cavaleiros abriu a porta, e o choque foi tão grande que todos ali dentro quase perderam os sentidos. Ninguém sabia o que aqueles homens queriam nem o que poderia acontecer. A ordem foi cumprida com brutalidade. Arrastaram todos para fora, sem dar explicações. Os 4 guardas que tentaram resistir, protegendo seus senhores até o fim, acabaram mortos no mesmo instante. Ila, que raramente saía dos limites de sua propriedade, jamais havia testemunhado tamanha violência. Para ela, tudo parecia ainda mais vívido e assustador do que realmente era. Minutos depois, um dos cavaleiros se aproximou do chefe e anunciou: "Rei Henry não está na carruagem." O homem arregalou os olhos, sem entender como aquilo era possível. Afinal, todos acreditavam que o monarca estaria ali. Ele não tinha dúvidas de que haviam o encontrado. Agora não fazia ideia do que deveria fazer em seguida. Foi nesse momento que Lila começou a observar aquele homem com mais atenção. E, de repente, percebeu que já o tinha visto antes. Seus olhos não podiam acreditar. Tentava se convencer de que coincidências assim não existiam, que não poderia ser o mesmo homem que surgira em seus sonhos. Mas o cabelo negro que brilhava mesmo sob o céu noturno e os olhos que iluminavam a estrada escura como se fossem o próprio sol, confirmavam que ela estava certa. Era estranho vê-lo tão sério. Na mesma hora, lembranças de como ele havia se comportado com ela no passado lhe vieram à mente, arrepiando sua pele. Então, o homem voltou-se para ela e falou com firmeza. A carruagem trazia o brasão real, um símbolo que apenas o rei poderia usar. Queria respostas. Quem dera o direito de viajarem nela? Estavam preparados para responder por esse erro? Inocentes haviam morrido por causa deles, ainda que, por outro lado, essa versão pudesse ser discutida. Lila, no entanto, ignorou suas palavras. O que realmente lhe importava era saber se ele se lembrava dela. Enquanto isso, os 2 assistentes começaram a discutir entre si. A briga revelou informações que fizeram todos prenderem a respiração. Aquele homem diante deles não era apenas um comandante, mas o soberano do reino. Um dos auxiliares o chamou de Rei dos Dragões. Com isso, Lila não teve mais dúvidas. Não havia como confundi-lo. O que ela mais queria agora era entender por que o destino os havia reunido ali e como tudo terminaria. Passou a desconfiar que não a levariam até o rei, o homem com quem deveria se casar em breve. E se descobrissem a verdade,
Como reagiria o verdadeiro noivo? No fundo, ela já não via motivos para se iludir. Provavelmente não sairiam dali vivos. Sonhos eram uma coisa, a realidade bem diferente. Foi então que sua irmã tomou a dianteira. Tentou apelar pedindo que as deixassem partir. Apresentou-se como filha de um conde, talvez na esperança de que isso mudasse algo. Mas Lila sabia, se aquele homem havia decidido o que fazer, títulos não iriam salvá-las. De repente, Edward viu uma oportunidade. Aproximou-se, segurou Lila pelo braço e a puxou em direção ao estranho, declarando que ela era a noiva do rei Henry e que eles não passavam de acompanhantes. O homem, ao ouvir isso, compreendeu de imediato a razão de estarem numa carruagem com o brasão real. Pelo menos as dúvidas estavam esclarecidas. Mesmo assim, os três caíram de joelhos no chão, tremendo de medo. Louise e Edward agora experimentavam na pele a sensação que a irmã carregava diariamente, a de viver sem saber o que aconteceria no próximo instante. Mas Edward não parou por aí. Uma ideia que ele julgava brilhante surgiu em sua mente. Por que não oferecer Lila em troca da própria liberdade? Disse que a moça poderia ser útil, talvez como refém. Louise, é claro, aprovou na mesma hora. Lila, embora já esperasse esse tipo de traição, não imaginava que falariam tão seriamente em entregá-la, como se fosse apenas uma moeda de troca. Sem entender bem o rumo da conversa, ouviu Edward explicar que havia uma razão para aquele ataque, e ela era justamente a noiva do rei. Por isso seria a peça perfeita em uma negociação, por mais cruel que parecesse. O homem diante deles refletiu por um instante. Era inesperado. Os próprios acompanhantes haviam entregado a jovem sem sequer consultar sua opinião. Isso fez nascer nele uma súbita compaixão. Observando-a, percebeu que ela nem sequer tentava resistir. Talvez soubesse que era inútil. Então, falou com firmeza. Nunca teve intenção de negociar. Assustado, Edward entrou em pânico. Desesperado, ofereceu novamente a própria noiva em troca da vida, chegando ao ponto de dizer que ele poderia transformá-la em escrava, em brinquedo, em qualquer coisa, contanto que fosse poupado. Foi nesse instante que o homem tomou sua decisão. Um homem que entrega alguém para salvar a si mesmo não merece viver. O castigo veio imediato. Lila estremeceu de medo, mas logo compreendeu que ele havia recebido exatamente o que merecia. Não havia espaço para pena. Ela e Louise permaneceram ali, atônitas, tentando absorver o que acabara de acontecer. Louise, incapaz de suportar tanto o horror, acabou desmaiando. Já Lila, mais resistente, permaneceu consciente, embora isso não trouxesse nenhum alívio. Um dos assistentes, indiferente, comentou que a moça havia desfalecido, e logo questionou o que fariam com a noiva do rei. O soberano permaneceu em silêncio por algum tempo. De olhos fechados, parecia mergulhado em pensamentos profundos. Até que de repente os abriu e se aproximou de Lila. Então algo inesperado aconteceu. Ele se desculpou. Lila ficou paralisada. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Jamais imaginaria que aquele homem, depois de tudo o que ocorrera ali, pediria perdão justamente a ela. Ele a tomou nos braços, e Lila imediatamente se lembrou do mesmo instante que já havia visto em sonho. Por um breve momento, pensou que talvez ele não fosse tão ruim assim. Afinal, se ainda não a havia descartado, significava que não faria isso tão cedo. Talvez pudesse relaxar, pelo menos por agora. Ele declarou que levaria a jovem ao Palácio Real como refém, e que o destino dela seria decidido mais tarde. Ordenou a seus auxiliares que partissem para a capital, advertindo que, se alguém ficasse para trás, não deveria esperar por ele. Perguntou se todos haviam entendido. Os cavaleiros responderam em uníssono que sim, prontos para seguir viagem. Lila jamais imaginou que chegaria ao reino de Dólias dessa maneira. Ainda assim, talvez fosse melhor do que permanecer na casa do conde ou se casar com o rei. Pelo menos aquele homem adiaria o inevitável, e isso já era algum alívio. Por dentro, o medo lhe consumia. Era natural. Precisava apenas afastar os pensamentos ruins. Caso contrário, acabaria tornando tudo ainda pior para si mesma. Em certo ponto do caminho, ele a apertou mais contra si e pediu desculpas outra vez por tê-la assustado. Aquelas palavras, tão raras em sua vida, foram estranhamente reconfortantes. "Segure-se mais forte em mim", disse. Falta pouco. Então acrescentou algo que fez Lila perder de vez o medo dele. Prometeu tratá-la com respeito, ainda que fosse sua prisioneira. Para ela, se alguém como ele dizia algo assim, significava que cumpriria. Durante o percurso, lembrou-se de que nunca havia perguntado seu nome. A jovem apresentou-se, e ele comentou que era um nome muito bonito.
Em poucas horas, Ila ouvira mais palavras gentis daquele homem do que em toda a sua vida. Enquanto isso, em outro lugar, os cavaleiros do reino começavam a recobrar os sentidos. Alguns, surpreendentemente, ainda estavam vivos. Um deles, rastejando, tentou se erguer para verificar se havia perigo por perto. Embora se houvesse, já estaria morto. Seu primeiro pensamento foi de que precisava informar Sua Majestade imediatamente. Afinal, perder a noiva do rei significava perder não apenas sua honra, mas também o próprio posto. Correu de volta com uma rapidez que o surpreendeu. O mais importante agora era como transmitir a terrível notícia. Ao entrar no gabinete, deparou-se com uma cena tão horrível que quase perdeu os sentidos, mas manteve-se firme. Não acreditava no que via. Mal percebeu a presença de um homem ao lado do corpo, alguém que, claramente, tinha relação com a morte do rei. O cavaleiro perguntou quem era ele, pois não se lembrava de o monarca ter marcado qualquer reunião. O estranho apenas se aproximou, cravou a espada em seu corpo e disse: sua função era entregar a noiva do rei em segurança. Não cumpriu. Portanto, recebe o que merece. Era difícil entender tudo aquilo. Muito mais grave do que a morte de um cavaleiro era o fato de alguém ter destruído o rei e, agora, estar ali diante dele. O estranho, com ar enigmático, murmurou sobre a donzela Carmesim, que deveria retornar imediatamente para encontrá-lo, e garantiu que, se necessário, a ajudaria a cumprir esse destino. Enquanto isso, na capital do reino de Dras, Ila vislumbrava a cidade do alto pela primeira vez. A paisagem era tão bela que ficaria para sempre gravada em sua memória. Quis expressar sua admiração, mas as palavras lhe faltaram. Ele sabia que ela iria gostar. Bem-vinda, disse o rei dos dragões. Talvez descubra que este lugar lhe será até mais agradável do que onde estava. No mesmo instante, um pai e sua filha chegaram ao palácio real. Ambos pareciam contrariados. Notícia alguma havia sido confirmada ainda, mas todos já sabiam que o respeitado conde Sinand se aproximava. Os portões começaram a se abrir, e isso só podia significar que algo grandioso estava prestes a acontecer. A dama era conduzida sob um guarda-chuva, protegida da chuva para que nenhuma gota atingisse seus cabelos. Afinal, foram horas de dedicação para que ficassem impecáveis, e bastaria um fio de água fora do lugar para arruinar seu dia por completo. Ainda não estava claro se as pessoas ao redor sabiam de algo ou não, mas no fim isso pouco importava. Cedo ou tarde todos descobririam a verdade. O homem abria caminho para a noiva do rei, o que deixava evidente que ninguém tinha ouvido nada até então. Muito em breve tudo viria à tona. Wise, ao ouvir que a noiva do rei estava entre eles, voltou-se imediatamente para ela com um olhar insano e fixo. Aquilo só podia significar uma coisa: ele não a deixaria em paz. Enquanto isso, o rei dragão já havia conduzido a santa até o coração de suas terras. Ela acreditava que o lugar estaria quase vazio, mas, para sua surpresa, havia tanta gente reunida ali que parecia até um grande evento. Não estava preparada para aquilo. Precisava sorrir diante deles, esconder a vergonha que a consumia e fingir que não se sentia sufocada por tantos olhares. Todos estavam reunidos em um mesmo ponto. Alguns apenas para observá-la, outros para criticá-la. E havia ainda aqueles que já a viam como uma inimiga desde o primeiro instante. E não era difícil de entender o motivo. O rei raramente trazia mulheres até ali. Ver alguém ao seu lado naquele dia era algo inédito para os moradores. Uma novidade impossível de ignorar. Foi nesse momento que o homem chamou seu assistente. Tinha muitos afazeres a cumprir, e além disso, precisava de ajuda para lidar com a garota. O assistente se aproximou rapidamente, mas a jovem se sentiu incomodada pelo tom da voz dele. Ele falava como se ela tivesse cometido algum erro. Nesse instante, o cavalheiro interveio, dizendo que aquela era sua convidada e deveria ser tratada com toda a cortesia possível. Ainda assim, estava claro que, assim como os outros, a mulher não aprovava a presença dela. E para piorar, era evidente que não faria esforço algum para se aproximar, simplesmente porque não tinha interesse. Enquanto isso, o rei se culpava por tê-la deixado aparecer diante de todos com aquele vestido de noiva sujo. Para muitos, ela poderia ter sido confundida com sua noiva. E além disso, a primeira impressão que deixara fora completamente arruinada. Sua primeira ordem foi clara: arrumem roupas novas para ela. Não era apropriado que permanecesse com aquele traje, e certamente não estava confortável assim. Em seguida, pediu que ela fosse aos seus aposentos assim que estivesse pronta. Ele a esperaria lá. Mas a moça não fazia ideia do que a aguardava. E, no fundo, se perguntava por que deveriam se encontrar ali.
e não em algum lugar mais público, como um jardim ou um parque. Enquanto isso, no escritório do príncipe, uma conversa importante acontecia. O assunto: a chegada da suposta noiva do rei. Glenn, o estrategista e cavaleiro pessoal, além de velho amigo de Ced, estava presente. Um dos assistentes questionou: além de Lady Lila, houve outras testemunhas do ataque? Isso é crucial. O príncipe respondeu que havia apenas uma, a irmã mais nova de Lila. Mas, como ela desmaiara, foi deixada de lado. O assistente retrucou: se não nos livrarmos das testemunhas, as revoltas continuarão. Glenn concordou em silêncio. Ele sabia que o auxiliar tinha razão. Uma testemunha podia trazer muitos problemas, e o príncipe não negava isso. O único caminho seria buscar algum tipo de compromisso. Glenn comentou que o mestre sempre fora indulgente com as mulheres, talvez influência da bondosa mãe. Mas, por vezes, essa suavidade só trazia mais complicações. Enquanto os outros discutiam, o príncipe permanecia calado, o olhar perdido em um ponto fixo, como se buscasse desesperadamente a saída mais correta. Para encurtar a conversa, Glenn lançou apenas uma pergunta direta. No fim das contas, o que pretende fazer com essa jovem? E acrescentou em tom firme que, se ainda não tinha uma decisão clara, era urgente refletir sobre isso. O príncipe hesitante disse apenas que a devolveria quando chegasse a hora. Mas naquele momento não tinha clareza alguma. Uma dúvida o corroía. Por que afinal trouxera-a até ali? Nenhuma resposta vinha à mente. Quando olhava para ela, tinha da estranha sensação de reconhecer alguém querido, como se fosse nostalgia. Mas isso era impossível. Ela era apenas uma completa desconhecida. Talvez estivesse enlouquecendo de vez, e curiosamente não se sentia mal por isso. O tempo passou, e Ila já havia trocado de roupas. Como ordenado, dirigiu-se aos aposentos do rei. Antes de entrar, bateu à porta e anunciou sua presença. Logo depois, suas mãos começaram a tremer. O que aconteceria dali em diante? Ninguém lhe dissera nada. A sensação era sufocante, como se estivesse aprisionada ali, naquele quarto e, de certa forma, em todo o reino. Talvez fosse apenas seu medo se antecipando, talvez estivesse se assustando sem motivo, e tudo pudesse acabar bem. Ao cruzar o limiar, ela murmurou que o vestido era luxuoso demais, e que não se sentia digna de usá-lo. O rei, ao vê-la, pensou: como pode dizer algo assim? É como se o traje tivesse sido feito para ela. Então, em voz firme e gentil, disse que ela não deveria ser modesta. Estava simplesmente deslumbrante, e jamais vira nada tão belo em outra mulher. Pela primeira vez em sua vida, Ila recebia um elogio por simplesmente vestir algo. Ele a convidou a sentar-se ao seu lado. Ela, hesitante, tentava compreender suas intenções, buscando sinais em seu comportamento, mas ainda não conseguia chegar a nenhuma conclusão. O rei, por sua vez, acreditava que ela devia estar exausta. O rapaz voltou a se desculpar, dizendo que se arrependia de tê-la trazido até ali de forma tão repentina, sem lhe dar praticamente escolha. Também comentou que certamente os pais dela deviam estar preocupados com seu paradeiro. Então, com alguma hesitação, perguntou se ela estaria disposta a contar o que havia acontecido. Como chegara ali e há quanto tempo? Ila, porém, pensava que ainda não tinha confiança suficiente para abrir seu coração. Respondeu apenas que sim, provavelmente a estavam procurando e que para ele, esse já seria um bom motivo para deixá-la partir o quanto antes. O rei percebeu que era melhor mudar de assunto para não prolongar um tema tão pesado. Mas havia tão pouco em comum entre eles que a tarefa não era fácil. Ainda assim, encontrou algo para comentar. Perguntou se a assistente a havia tratado bem. A jovem respondeu que a mulher era reservada, mas havia sido gentil, inclusive escolhendo para ela aquele belo vestido. Então ele decidiu contar mais sobre Arya. Disse que ela administrava o palácio havia muitos anos e que seu filho, falecido no ano anterior, fora soldado. Mãe e filho haviam servido fielmente ao reino. Todos o chamavam de homem de honra, uma reputação de seriedade que a própria Arya também carregava. A conversa acabou se alongando mais do que Ila esperava. Eles falaram tanto que, surpreendentemente, ela não se sentiu cansada. Na manhã seguinte, como de costume, a assistente preparou um banho para ela. O lugar era tão belo que Ila ainda não havia conseguido absorver tudo. Sentia como se estivesse numa excursão, e não apenas num banho comum. Afinal, quem via aquele espaço pela primeira vez dificilmente conseguia agir com naturalidade. Enquanto ajudava a lavar seus cabelos, Arya perguntava sobre a temperatura da água, até que de repente começou a falar sobre o filho.
Contou que ele havia acabado de alcançar a maioridade, que era o orgulho dela e capitão da guarda de fronteira. No entanto, no ano anterior, fora morto em combate por soldados de um reino vizinho. Um detalhe que fez Ila estremecer. Aquele reino era o seu. Antes que pudesse reagir, Arya agarrou sua cabeça e a empurrou para dentro da água, tentando afogá-la. Tudo aconteceu tão rápido que Ila não conseguiu respirar nem lutar. O ar faltava e ela começou a se debater em desespero enquanto a mulher falava, tomada de ódio, que jamais perdoaria os soldados que destruíram seu filho. Mas Ila já não escutava nada. Submersa, quase sem ar, aceitava que aquele poderia ser seu último dia de vida. Pensou, então é assim que termina? Nunca mais voltarei ao meu mundo? De repente, uma energia estranha e poderosa pareceu envolvê-la, impulsionando-a para cima. Arya não esperava por aquilo. Naquele exato instante, o rei sentiu uma ardência desconfortável dentro de si. Reconheceu o sinal imediatamente. Sem entender como, soube que precisava correr até os aposentos dela antes que fosse tarde demais. Arrombou a porta e encontrou Ila inconsciente, boiando na água. O tempo passou. Quando abriu os olhos novamente, Ila estava deitada em uma cama. Primeiro pensou que havia morrido. Depois notou que ele estava ali, deitado ao lado dela. O pavor a invadiu ao perceber que estava vestindo quase nada. Será que ele a vira enquanto estava desacordada? Quem havia trocado suas roupas? Logo notou que, na verdade, não estava usando absolutamente nada. Até então acreditava ao menos estar de pijama. Seu rosto ardeu de vergonha só de imaginar. Pouco depois, o rei também despertou e a fitou como se esperasse gratidão. Ila perguntou trêmula por que ele estava ali. Ele respondeu que ela tivera um pesadelo e o havia implorado, entre lágrimas e meio adormecida, para que não a deixasse. Disse ainda que parecia exausta, como se tivesse visto horrores que ninguém jamais deveria ver. Ela estranhou não se lembrar de nada disso. Então ele completou. Ela havia desmaiado no banho. Aquilo não fora sonho. Fora real. Um peso enorme tomou conta dela. Se era verdade, então seria correto contar-lhe o que a assistente havia feito. Mas era improvável que conseguisse. Ao mesmo tempo, imaginava como ele a levara até ali, completamente despida. Sua face corou ainda mais com o pensamento. Percebendo sua angústia, ele tratou de tranquilizá-la. Disse que, assim que a encontrara, a cobrira com uma toalha, sem olhar nada além do necessário. Ainda comentou que Arya e as criadas estavam agindo de maneira estranha, o que significava que ele não sabia de nada. Foi nesse momento que a própria Arya entrou, oferecendo-lhe um copo d'água. Ila, tomada pelo tremor nas mãos, deixou o copo cair. O rei observou a cena e finalmente entendeu que havia algo errado. Ordenou ali mesmo que ela dissesse a verdade, mesmo com a assistente presente. Ila, porém, não conseguiu falar. Então outro criado chegou apressado pedindo desculpas pela interrupção. Precisava relatar algo urgente. Na noite anterior, a chefe das damas de companhia havia tentado afogar a convidada. Tudo isso, segundo o testemunho de outras criadas. O rapaz não podia acreditar no que via. A mulher estava ali diante dele como se nada tivesse acontecido, e tampouco acreditava no que ouvia, pois jamais esperaria escutar algo assim. Para ele, tudo naquele palácio estava sob seu controle, e era inconcebível que alguém ousasse agir por conta própria. Mas a realidade se impunha. Mesmo nos lugares mais seguros, tragédias acontecem. Primeiro, o rei perguntou pessoalmente se aquilo era verdade. A mulher não disse uma única palavra. Não negou. Não justificou. Apenas se calou. Então, ele contou como um pressentimento o levara até o banho e, diante do ocorrido, percebeu que só poderia se tratar de vingança pela morte de seu filho. Afinal, não havia outro motivo. Arya, na mente dele, já havia cumprido seu dever, descarregando sua dor, e agora se mostrava pronta a aceitar qualquer castigo que o mestre considerasse justo. Ela mesma pediu uma punição severa, sem piedade. Sem hesitar, o rei ordenou que lhe fossem tirados os 2 pulsos. Ila, ao ouvir aquilo, olhou para ele como se esperasse que fosse apenas uma piada. Como se quisesse acreditar que ele não poderia ser tão cruel. No íntimo, julgava que tal castigo era desnecessário, mas ao lembrar que quase perdera a vida, ficava dividida. Ainda assim, achava um horror tratar Arya daquela maneira. O rei, porém, permaneceu firme. Disse que para tal crime aquilo seria justo. Contudo, em respeito aos anos de serviço leal da mulher, ele pouparia sua vida. Avisou, no entanto, que se houvesse uma segunda vez, ela arcaria com o dobro da responsabilidade. Ila não aceitava tal decisão. Resolveu intervir, pedindo clemência.
Argumentou que Arya havia cuidado dela com bondade e que, na verdade, sempre vivera sufocada por sua dor em solidão. Aquele gesto insano não passara de um estopim, o ódio acumulado transbordando de repente. Como pode dizer isso? O rei retrucou indignado. Se não fosse por mim, você já estaria morta. Mas Ila insistiu. Disse que só agora, depois de sua longa jornada, compreendia o peso de carregar anos de sofrimento e luto. Ela entendia Arya como ninguém, e por isso pediu ao rei que reconsiderasse, que não fosse cruel com alguém que agira sem escolha. Ele refletiu. No fim, cedeu. Decidiram que o melhor seria expulsá-la do reino. Mesmo achando que a primeira punição era a mais justa, o rei aceitou por consideração à jovem. Afinal, Ila também tinha o direito de opinar. A partir daquele momento, porém, ele ordenou que apenas seus servos pessoais cuidassem dela, garantindo que nada semelhante se repetisse, e prometeu, se possível, vigiar pessoalmente para que não ultrapassassem seus limites. Depois, retirou-se com seus auxiliares, pediu que a mulher arrumasse suas coisas e sugeriu que Ila tomasse um banho para descansar após uma noite tão difícil. Mas dessa vez, seria nos banhos reais, muito mais seguros e belos do que o anterior. Ila não recusou. Sentou-se na água quente, deixando o corpo relaxar. Pensava em tudo e em nada ao mesmo tempo, tentando esquecer. De repente, ouviu um som. Não estava mais sozinha. Só o rei poderia entrar sem aviso. Virou o rosto, confirmando o que já suspeitava, mas isso não tornava a situação mais fácil. Ela começou a se desculpar, nervosa, enquanto ele dizia que não havia problema algum. Ao contrário, era ele quem devia desculpas. Jurou que pensava que não havia ninguém ali, embora a justificativa soasse pouco convincente.